Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do presidente Enio. Transmitam a ele o meu abraço e quero cumprimentar hoje a vice-presidente Mariusa, aqui em exercício, presidindo essa reunião. Quero cumprimentar o nosso querido governador Juvenal e sua esposa Celina, presidente do Rotary Club Satélite Barueri, e o secretário do clube, e todos os companheiros, companheiras aqui presentes, convidados, e o meu presidente Caia, sempre meu presidente, esse casal que me acompanha desde 2019, e presente, sempre presente em todos os eventos, em todas as reuniões. Isso é um orgulho muito grande. E vejo aqui companheiros de longa data, né? De longa data, desde que o irmão marido foi governador. Nem vou mencionar o nome, mas vejo o rostinho de muitas pessoas queridas aqui, inclusive o nosso presidente Jamil e a Fátima, que hoje faz aniversário. Parabéns, Fátima. É um grande prazer, como eu disse, estar aqui hoje, falando de um tema um tanto polêmico, que eu até vou ficar um pouquinho mais para cá, assim, para todos poderem visualizar melhor. Quando o nosso companheiro Geraldo entrou em contato comigo e me convidou também, em nome do presidente, da Mariusa, para falar sobre um assunto que eu vou deixar até para no final do nosso bate-papo, que foi o bullying e o cyberbullying, né? Aí eu disse para o presidente, para o Geraldo, falei: olha, Geraldo, é um assunto muito interessante, mas eu vou, como o DEI é um assunto também que tem sido muito evidenciado, principalmente por Rotary Internacional, e nós temos hoje uma comissão no distrito tratando desse assunto. Então eu falei assim: vamos começar falando falando sobre o DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, né? E depois nós até chegaremos ao bullying, ao cyberbullying, né? Eu não quis apresentar assim slides, porque eu gosto muito de interagir, né, com todos vocês. E então a gente vai até transformar mais ou menos num fórum Rotário, né? Porque aí tem a participação de todos, né? Eu vou dar algumas definições e depois a gente abre até para um bate-papo, né? A diversidade, equidade e inclusão hoje tem mais uma letra: pertencimento. Então hoje nós falamos sobre o DEIP. Por quê? Porque a diversidade, inclusive desde que Rotary foi fundado há 119 anos, quero dizer, em 1905, sempre existiu a diversidade na nossa organização, porque ele foi baseado em cima da diversidade de profissões. Então a diversidade sempre existiu, né? Mas hoje nós estamos definindo, hoje a diversidade é um dos novos valores fundamentais, mas a maneira como medimos a diversidade definitivamente mudou. A diversidade deve incluir principalmente o fato das pessoas pensarem diferente. Então hoje ela é vista mais nesse sentido, né? Além da diversidade de profissões, de raças, de ideologias, crenças, né? Então nós temos essa pensando mais na forma que as pessoas. E no início, quando foi criado esse assunto também,
ele foi um pouquinho assim confundido, né? Porque as pessoas levaram mais para o lado de opção sexual, e não é só isso. Isso é uma dos itens que se fala na diversidade, né? Então a gente precisa entender a diversidade num âmbito mais amplo, né? Muitas. Então o pertencimento vai muito além disso. Diversidade é quando você tem um lugar na mesa. Inclusão é quando você pode falar. Pertencimento é quando você é ouvido. Então nós temos que tentar fazer com que as pessoas sejam ouvidas, né? Nós temos que respeitar as diferenças e nós temos que ouvir as pessoas, independente dessa diversidade. Mais do que incluir e fazer as pessoas se sentirem pertencentes ao grupo. Pertencimento também vai muito além. Um clube que inclui, tem um IBE, um clube que inclui, tem um ambiente onde todas as pessoas se sentem valorizadas, respeitadas, independente de sua origem ou identidade. Portanto, pertencimento é quando as pessoas têm o sentimento de fazer parte do grupo, de se sentir acolhido e integrado em uma comunidade. Nossa missão será levar a questão da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento aos clubes e rotarianos de todo o Distrito 4563, impulsionando a reflexão e discussão do tema, viabilizando assim uma maior representatividade na comunidade a que servimos em nossos clubes. Então, essa questão, nós temos hoje uma comissão, inclusive presidida pela Ana Paula Fonseca, que é a filha do governador Paulo Eduardo de Barros Fonseca, e toda uma equipe cuidando desse tema. E cada clube tem uma pessoa responsável que vai dar muita atenção para essa questão da diversidade, da equidade e da inclusão. E nossa meta é essa, que todos os clubes do distrito trabalhem o tema, inclusive do pertencimento. E para isso possui essa subcomissão. Nós chegamos agora no nosso distrito a formar uma comissão que ela integra não só o DEI, mas o empoderamento de meninas, que hoje nós vamos tratar como empoderamento de pessoas, justamente por essa diversidade, né? E essa comissão, inclusive, vão ter embaixadoras. Cada clube vai ter uma embaixadora para cuidar dessas comissões. Por quê? Porque o empoderamento de meninas era um programa de Rotary Internacional. Hoje não é um programa oficial, mas os distritos vão continuar com esse projeto, com esse programa dentro do distrito. Inclusive eu tinha sido convidada para cuidar desse assunto a nível de zona, mas como o presidente de Rotary Internacional, ele eliminou como um programa de RI, então vai ser a nível distrital. Então nós temos também essa comissão, que tem uma chair, uma subchair, e eu estarei também supervisionando essa questão. O porquê desse empoderamento? Porque nós vamos trabalhar com temas que possam levar a uma reflexão sobre pontos que empoderem uma pessoa, bem como incluí-la em suas diversidades, respeitando suas necessidades individuais
e a sentir-se pertencente no meio em que está inserida. Então, se vocês observarem, eu acho que tudo está ligado. Está ligado uma coisa na outra. E uma coisa muito importante na inclusão é a acessibilidade. Porque hoje nos clubes nós temos que oferecer acessibilidade para aquelas pessoas que têm uma certa deficiência. Não são pessoas deficientes, o termo são pessoas que têm alguma deficiência visual, de locomoção, de audição. Então, são itens que vocês percebem que estão todos interligados. Por quê? Nós vamos ter uma diversidade e nós vamos ter que incluir essas pessoas a pertencer ao nosso clube e se sentir incluídas. Concorda? Então, a acessibilidade é muito importante, porque já aconteceu de eu estar num clube que tinha, a reunião era no andar de cima, e quando eu cheguei nesse clube, eu tinha um cadeirante, e ele tinha ido visitar o clube, e ele não conseguiu participar da reunião, porque não tinha acesso, entendeu? Então são coisas muito importantes que os clubes precisam começar a ficar atentos, né? Porque nós vamos ter essa diversidade de pessoas, nós vamos ter que incluí-las e elas têm que se sentir pertencente àquele nosso ambiente, né? Então, eu não vou me alongar muito, não quero ficar muito presa a teorias, né? Porque, como eu falei, eu gostaria de interagir com vocês. Então, eu acho que assim, eu gostaria de ouvir vocês sobre essa questão de a gente incluir, inclusive queria cumprimentar o jovem aqui do Interact, queria cumprimentar também o coordenador do Instituto de Ecoterapia. Isso, já acompanhei o vídeo de vocês, com a Mariusa participando lá. Então, todas essas questões, sabe? O Rotary é uma organização tão perfeita que não foi de um dia para o outro que foi criada, inclusive, essa comissão. Desde 2019, que está sendo estudado esse assunto. Em 2020, eles criaram um código de conduta que diz que nós precisamos, eu até tinha notado aqui o código de conduta, mas é respeito, tudo isso que a gente está falando. É uma coisa que o Rotary, né, Celina, sempre apregoou. O respeito entre as pessoas e agora mais ainda com essa questão da diversidade em todos os sentidos, não só em opções sexuais como começou a ser levada. Não é isso. Nós todos temos o mesmo direito, né, e os mesmos deveres, né, dentro do clube. É a postura, o respeito entre os companheiros, né? E eu acho que sempre nós tivemos isso e agora mais do que nunca com essa diversidade maior, né? Temos que aceitar as diferenças, né? Então eu gostaria de bater um papo assim com vocês e ouvir um pouquinho do que vocês pensam desse assunto tão polêmico. Tão polêmico. É polêmico, não é, Celina? Principalmente para os mais velhos. O Rotary é uma organização ainda um pouco tradicional, né? Nós temos assim um grande número de companheiros que com essa nova também novas reuniões que foram as virtuais, né?
tiveram algumas dificuldades, mas que eu acho que nós aprendemos até muito, né? Porque hoje a gente vê companheiros que nem sabiam lidar com o computador, né? Tivemos a facilidade de ou o neto ensinando o filho, não é? A gente, muito rápido, nós nos acostumamos, apesar de que a gente gosta muito desse contato presencial, né? Das reuniões presenciais. E é o que está acontecendo. Eu vejo aqui essa sala repleta de companheiros, companheiras, convidados, né? E isso é mais gostoso do que o virtual, né? Mas gostaria de ouvir, né, Thalia, como é que vocês viram esse assunto, se dentro do clube houve alguma resistência, ou vocês presenciaram em outros clubes. Eu acho que é importante a gente abrir um tipo de um fórum aqui, né, para a gente ouvir um pouquinho o que vocês têm a falar, e eu posso contribuir com a minha experiência, com a minha vivência em Rotary, que afinal nós aqui, Celina, Juvenal, temos muitos anos, né, e muitas experiências aqui, passamos por muitas fases do Rotary, por muitas fases. Então, eu acho que a gente pode dialogar e temos jovens aqui no clube, temos muitos jovens de idade, jovens em tempo de clube, que a gente pode trocar uma ideia. Eu até quero cumprimentar o companheiro novo de clube, que fez uma bela apresentação aqui sobre a polio. Parabéns, isso é muito importante também, essa participação de novos companheiros, sabe? Fazendo com que participam, né, Marilza? Trazendo informações rotárias aqui, uma contribuição. Eu acho que isso é muito bacana. Então eu estou aberta para uma... Pois não. Governadora, boa noite, parabéns pela palestra. Tocando num assunto, né, que até era desconhecido para mim, que a Comissão do DEI, ele tratava também de assuntos relacionados à parte de acesso aos deficientes, seja qualquer tipo, né, de deficiência. E me surgiu a pergunta do seguinte: como que hoje, né, o nosso distrito, vamos falar assim, do nosso distrito, tem tratado assim, a acessibilidade? Então, por exemplo, se tem já casos, né, de reuniões em que eu tenha deficientes auditivos, e aí como que está sendo a orientação, se tem alguém para transmitir essa reunião em libras para a pessoa, e até dar acessibilidade para pessoas com cadeira de roda, e aí se a comissão está dando treinamento para os clubes nesse sentido, de quais são os procedimentos para a gente estar tratando essa acessibilidade para essas pessoas. Carlos, é mais fácil, Carlos. Então, Carlos, olha, a coisa é a seguinte, os clubes têm autonomia, né? A governadoria, o distrito, não tem muita interferência nessa questão. Por quê? Tudo depende, às vezes, de custo, não é? Então, você, para ter uma pessoa que possa ser um intérprete de Libras, então eu acho que assim, nós somos todos voluntários, né? Então a forma mais assim prática, vamos falar da prática mesmo, é trazer um associado que tem essa habilidade, um professor, né, Celina? Um professor da aula de Libras, como é que chama? Libras, né? Agora, com essa questão da acessibilidade, é toda uma questão também de condições, né, financeiras até. Por exemplo, um clube pode fazer um projeto, né, quer dizer, pode fazer um projeto para adquirir um elevador. Tudo bem, faz um projeto global, né? Os projetos globais, o Rotary não dá dinheiro, mas ele pode dar, você pode achar um parceiro internacional
para construir um elevador, por exemplo, no nosso camp, que é a Escola Profissionalizante de Jovens, né? Nós precisamos disso. Então, se faz um projeto. Então, essa coisa não pode vir do distrito, tem que ser do clube. Entendeu? Concorda, Juvenal, governador Juvenal? Concorda com essa questão que o companheiro colocou? Eu quero parabenizar o Carlos Henker pela colocação, porque realmente quando se fala em DEI, há muita coisa sobre isso, e não só um fato só. E quando você mencionou esse problema de um companheiro que não pôde assistir a uma reunião, eu acho que esse clube que se reúne num local que não tem acessibilidade, acho que era o momento oportuno desse clube fazer alguma coisa para criar a acessibilidade, né? Quando qualquer clube vislumbra uma possibilidade de inclusão de uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, por exemplo, entrou no nosso clube um companheiro que precisa, não, cadeirante é normal, mas que precisa da linguagem de Libras, por exemplo, entendeu? Então nós tivemos até aqui, se não me engano, no Interact, não foi? No nosso Interact, aulas de Libras, entendeu? Então cabe ao clube, como você falou, a responsabilidade não é do distrito, é do clube, porque qualquer atividade que você vai fazer em qualquer face do DEI, você vai provavelmente ter que despender dinheiro, tem custo, e o clube pode fazer projetos. Eu não vou não ir tão longe como você disse, de fazer um projeto global, né? Mas muitas vezes um projeto distrital atende já uma situação, não é verdade? Então é muito importante essa discussão, é muito importante que vocês agora, nesse momento que ela transformou a palestra num fórum, vamos debater isso daí, porque cada um traz uma contribuição do seu modo de ver, pelo prisma que você vê a situação. Mas parabéns, Maria, é isso mesmo. Obrigada, governador. Eu não sei como vocês encararam também essa minha ideia de transformar. Olha, nós temos uma pessoa aqui que nunca deixou de fazer pergunta. Duvido que não vai fazer uma pergunta para você. Geraldo, olha, eu estou bem liberdade de transformar em fórum, porque eu acho que fica mais assim do que eu chegar aqui e ficar só falando, né? Joguei assim para despertar interesse de vocês. Fala, Geraldo. Maria Lúcia, primeiro agradecer, né, que pronto já, né, já nos presenteou com o convite, já deu o retorno. Marilza pegou no meu pé, Massuda também. Então a gente fala assim, gostoso do Rotary é todos participarem. Uma das minhas perguntas, por exemplo, no encaixe, eu vou fazer uma pergunta, mas dando uma sequência do Juvenal do que o Zenker falou. Nós temos um companheiro chamado Jorge Moura que tem problema de audição, só que ele não vê Libras. Como é que eu faço? Uma das ideias que ele falou, se alguém colocar no quadro para mim ler, ele vai ler. Então é um formato agregado ao que ele acabou de perguntar. Então eu não só vejo Libras, eu não sei ler Libras, pronto. Mas é uma forma de escrever com uma leitura na tela. Ele falou isso para mim. Então é um companheiro nosso que é antiguíssimo, que é o companheiro Jorge Moura. Uma sugestão. Não, isso é só para fechar. A pergunta minha eu vi a matéria, nós conversamos, você fala em educação, o DEI hoje está voltado à área também educacional. Nós temos ali aquele grupo de jovens que estão ali lendo muito bem o celular, que você não está vendo aqui, mas estão bem lendo o celular. Independente ou não, nós temos uma matéria com relação ao quê? Projeto RU, Projeto RILA. Então, ou seja, a educação que a gente vê em todas as matérias que eu vi com relação à vossa palestra, fala o quê? Em educação. É o que eles acabaram de falar. Fizeram um projeto com relação a Libras. Quando eu faço um projeto RU, um projeto RILA, eu já tenho esse passado pelo Rotary engajado no DEI, ou não, podemos encaixar, ou ainda não, ou será talvez, porque o projeto RU e o RILA, o que envolve gente, como aqui o presidente da Guarda Menino Suzano, que é o Jamil Marques Figueira,
Outro dia com vários e vários jovens, é uma faixa de sabe quanto? De 800 jovens. Imagina. Então, Parabéns. colocar o Rotary engajado no sistema deles, informação na parte educacional, tem algum projeto ou por enquanto é somente o Rotary? Não, como eu disse, o DEI, ele vem de Rotary Internacional para os distritos, tá? Nós estamos trabalhando, os distritos estão trabalhando, nosso distrito está super organizado porque tem essa comissão responsável, tá? Agora, com relação ao rumo, eu acho que você tocou num ponto que eu ia, inclusive, comentar sobre a questão do bullying e do cyberbullying. Eu estava chegando lá para falar sobre isso. Não, então, você vê como uma coisa está ligada à outra. E como está ligada, inclusive, da questão do empoderamento de meninas. Por quê? O bullying acontece, né, dentro da escola para as crianças, na verdade? Isso causa um problema psicológico que vai gerar, pode levar para a adolescência e pode levar até para a vida adulta, muitas vezes. Né? Então, o empoderamento de meninas também é uma causa que nós devemos ficar muito atentas para a defesa dessas meninas, que serão as futuras mulheres, e que estão sofrendo violência, né? E que estão sendo desrespeitadas, e nós temos que nos preocupar muito com isso. Chegamos aonde? O projeto Rumo. O projeto Rumo é excelente para levar todos esses temas, sobre o DEI, sobre o bullying e sobre o próprio empoderamento de meninas. Os campos, que são as escolas profissionalizantes, né, estão levando isso para dentro. Lá no nosso Campo Norte, a delegada Rose já fez vários trabalhos com as meninas. Nós levamos toda essa população jovem. E o Rumo é o lugar perfeito para a gente desenvolver esses assuntos. Entendeu? Só complementando, como você está comentando, porque eu vejo o último projeto nosso aqui que nós participamos, como envolveu muita gente, profissionais, até que não são rotarianos, né, participaram, nós tivemos lá no Colorado, já então, é uma coisa que mobiliza, eu vejo isso, uma coisa não agora, mas uma coisa para o futuro, mas quem sabe podemos antecipar. Porque você vê, o Rumo, ele é uma orientação profissional, né, para os jovens, né? Mas como a gente pode agora E nós debatemos isso aqui. levar todos esses assuntos que faz, sabe, vai enriquecer muito o projeto Rumo, né? E então assim, o cyberbullying também, né? É uma coisa tão grave, né, que está acontecendo, porque os jovens hoje não saem do celular, na verdade, né? Então, eles não saem do celular. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque é bem perigoso, né? É bem perigoso, às vezes numa brincadeira, num jogo, né? Então numa postagem, né? Que você às vezes coloca uma coisa inocentemente, né? Faz uma postagem com a maior das boas intenções para os seus amiguinhos curtirem e é usado, principalmente com essa questão agora da inteligência artificial, né? Que pode modificar o gosto das pessoas. Então, nós estamos vivendo numa era maravilhosa, que é essa era digital, essa tecnologia que é avançada, né? Mas que nós temos que nos preocupar muito. Mariusa, você sabe que existem dois tipos de governador, né? Aquele que fala muito e aquele que já morreu. Então, assim... Então, gente, você fica à vontade quando você quiser bater o sino aí, mas espero que... Olá, tem mais uma companheira? Pois não. Boa noite. Achei interessante, né? Sim. Boa noite.
Está muito interessante, foi muito bom você transformar isso em fórum e eu poder participar.